Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Fusca é Bom, Brasília é Melhor. Hoje é dia de colocar a nossa Brasília para correr. Vem comigo. Hoje vamos mostrar como a Brasília se comporta na pista. Vamos falar de estabilidade, aceleração, curvas e, claro, curtir o som desse motor refrigerado a ar. Preparado? Então bora pra pista. A VW Brasília é 1.6 boxer com muito estilo. Estável nas curvas e com pegada clássica. Suspensão simples, mas eficiente. E esse ronco, inconfundível. Sabia que a Brasília foi pensada para ser uma evolução do Fusca? Com mais espaço interno e visual mais moderno, ela logo caiu no gosto do brasileiro e hoje é ícone nas pistas dos encontros e arrancadas retrô. Vamos mostrar 2 competições em que a Brasília participou nos anos 70, as mais conhecidas dentre muitas. A Brasília de Ingo Hoffmann, a Brasília participante do World Car Cup Rally. A Brasília azul e laranja de Ingo Hoffmann foi, sem dúvida, a Brasília mais famosa da história do automobilismo, mas ela não foi a única. Na própria Divisão 3, houve várias outras Brasília com preparação semelhante à de Ingo Hoffmann, ou com alterações mais radicais, como a Brasileia do piloto J. Bruno, que tinha a dianteira aerodinâmica baixa como a de um protótipo da época. Mas houve ainda uma outra Brasília que fez história mundo afora. E não estou falando da Brasileia do Sr. Barriga, e sim da Brasília que disputou o Rally da Copa do Mundo em 1974, com os pilotos Cláudio Mueller e Carlos Weck. Algumas fontes mencionam Ingo Hoffmann como piloto desta Brasileia, mas ele estava no Brasil, ocupado conquistando o título da Divisão 3. O Rally da Copa do Mundo, como seu nome sugere, foi o segundo e último dos rallies organizados como parte dos eventos das Copas do Mundo de Futebol de 1970, no México, e 1974, na Alemanha. A primeira edição partiu de Londres, Inglaterra, e terminou na Cidade do México, a capital mexicana, pouco antes do início da Copa do Mundo. Como o rally pretendia também promover a Copa do Mundo, ele passou por diversos países, saindo da Inglaterra, depois para a França, Alemanha, Áustria, Hungria, Iugoslávia, Bulgária, Itália, França de novo, Espanha, Portugal. Então atravessou o Atlântico para chegar ao Brasil antes de seguir para o Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Panamá e Costa Rica, antes de finalmente chegar ao México. Esta primeira edição foi um acontecimento e tanto, com mais de 100 carros inscritos e todos os tipos de preparação e competidores, desde amadores com carros de rua até pilotos profissionais apoiados por fabricantes. Os vencedores foram Anu Mikulan e Gunnar Palm, a bordo de um Escort 1850 GT MK1, apoiados pela Ford britânica e pelo jornal Daily Mirror. É por causa desta vitória que o Ford Escort MK1 também é conhecido como Escort México. Ele teve uma edição especial comemorativa e o apelido se estendeu informalmente àquela geração. Na segunda edição, o rally partiu novamente de Londres, mas agora em direção a Munique, na Alemanha Ocidental. Ela era dividida em 2, lembra? A crise do petróleo de 1973 atrapalhou um pouco as coisas. O número de inscritos foi bem menor, com apenas 70 carros, e o percurso não teve nenhuma travessia marítima, provavelmente para reduzir custos. Em vez disso, ele se estendeu pela África antes de retornar à Europa. Depois da Inglaterra, os carros foram para a França, Espanha, Marrocos, Argélia, Níger, Nigéria, Argélia de novo, Líbia, Tunísia, Itália, Turquia, Grécia, Iugoslávia e Alemanha. Entre os 70 carros estava a Brasília de Cláudio Mueller e Carlos Weck, patrocinados pela A-Plub, uma associação de previdência privada de profissionais liberais, criada no Rio Grande do Sul. O plano foi apresentado à Volkswagen em 1973 por Carlos Weck e George Ullmann, então campeões brasileiros de rally. A Volkswagen, na época, se interessou pois a Brasileia era um carro recém-lançado
e a exposição do modelo em uma competição internacional com tamanha exposição poderia ser uma boa oportunidade de conquistar novos mercados para exportação. A Brasília acabaria exportada para o México, Filipinas, Nigéria, Portugal, Bolívia, Venezuela e Chile. Mas a Volkswagen não apoiou a equipe, que foi com um carro comprado com recursos dos patrocinadores. A Volkswagen não foi a única fabricante a não participar do negócio oficialmente. A já mencionada crise do petróleo, além de reduzir o número de carros no grid, também afastou as fabricantes. A maioria delas, na verdade. Então, praticamente todos os competidores foram por conta própria, bancados apenas por seus patrocinadores, exatamente como fizeram os brasileiros. O Rally ainda teve uma atrapalhada gigantesca dos organizadores, que erraram as Pace Notes e mandaram todo mundo para uma estrada que terminava no meio do deserto do Saara, na Argélia. Resultado: quase todo mundo se perdeu no deserto e apenas 7 carros conseguiram cruzar o estágio. Destes 7, 2 acabaram abandonando a prova já depois de cruzar o deserto. Imagine isso: atravessar o Saara praticamente perdido para depois sair da prova por atropelar um cachorro grande, como aconteceu com um Jeep V8 de uma equipe americana. Os carros que se perderam foram socorridos por equipes de busca aérea e levados para o estágio seguinte. Stirling Moss foi um deles. Eles estavam em um Mercedes e ficaram em uma fortaleza abandonada no deserto e só puderam continuar a prova depois que um caminhão de água da equipe de suporte os encontrou. A ironia: o inventor das Pace Notes acabou perdido no deserto por erro das Pace Notes. As dificuldades de se atravessar o deserto do Saara, mesmo com as Pace Notes corretas, fez com que as penalidades escalassem de forma exponencial. Somente 19 carros terminaram a prova e os brasileiros foram um deles. Infelizmente, há poucos relatos sobre a aventura da dupla no Rally. Um dos poucos disponíveis foi publicado por Fernando Calmon, na revista O Cruzeiro, de 12 de junho de 1974. Cláudio Müller, piloto, e Carlos Weck, navegador campeão brasileiro de rallies, retornaram a Porto Alegre depois de atuação sensacional e heróica no Rally da Copa do Mundo. A dupla da equipe Aplub levou seu VW Brasília ao 9º lugar na categoria e 16º na classificação geral. Quando saíram do Brasil para a aventura de mais de 20 dias, sem nenhum esquema de apoio ao carro durante todo o trajeto superior a 17 mil quilômetros, muitos afirmavam que não passariam da metade do caminho. Largando de Londres, no dia 5 de maio, juntamente com 70 concorrentes de vários países, a dupla gaúcha terminou o trecho europeu em 13º lugar entre 60 equipes ainda competindo. O trecho no norte da África foi arrasador. Carros perdidos no deserto do Saara e grande número de abandonos fizeram com que os organizadores interrompessem o rally em Tamanrasset, a fim de alguém conseguir chegar a Munique. Uma pedra distraiu o câmbio do Brasília e, enquanto Müller providenciava os consertos, Weck viajou de táxi aéreo até Tanger. Auxiliado pelo Sr. Márcio Dias, da Embaixada Brasileira, conseguiu comprar as peças do câmbio com grande dificuldade. Reiniciado o rally, estavam já em 6º lugar por causa das desistências, capotaram na Turquia ao falhar os freios do carro. Desviraram o Brasília e prosseguiram. No extremo ocidental da Europa, a dupla enfrentou neve e ainda assim conseguiu ganhar alguns primes, trechos contra o relógio. No final, apenas 19 concorrentes sobraram. O Brasília verde-amarelo da equipe Aplub e os pilotos Müller, Weck, estavam entre os que podiam contar a história. O Rally foi vencido por um Citroën DS da Austrália, seguido por 3 Peugeot 504 Ti, apoiados pela própria fabricante. O Citroën chegou com uma vantagem de nada menos que 28 horas sobre o segundo colocado e mais de 63 horas à frente do quarto colocado. Müller e Weck chegaram 13 dias depois, mas ainda assim 5 dias antes do último classificado, que terminou o rally 18 dias depois dos vencedores. Como tantos carros de corrida do passado,
esta Brasília não existe mais. Restou apenas seu capô original, que foi usado como referência para a reprodução fidedigna que repousa no acervo do Museu do Automobilismo Brasileiro, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Quando a Brasília foi lançada, há exatos 50 anos, o grande sucesso de público do automobilismo brasileiro era a divisão 3 dos carros de turismo. Havia a divisão 1, que permitia somente carros originais, retrabalho no corpo do carburador e balanceamento do virabrequim, além de exigir gaiolas de proteção e remoção dos para-choques, o que era interessante por si, afinal, eram exatamente os carros que o brasileiro dirigia nas ruas, acelerando ao máximo nas pistas. Mas em termos de atratividade, era difícil competir com a divisão 3. Ali, o regulamento permitia modificações extensas de carroceria, motor e suspensão, o que atraiu tantos pilotos que as corridas chegavam a ter mais de 40 carros no grid de largada. Foi nesse contexto que Ingo Hoffmann entrou em cena no automobilismo nacional. Na época, Ingo era um rato de oficina, como ele mesmo se descreveu em algumas ocasiões. Costumava ficar na oficina de Gilberto Magalhães, vendo os carros e as preparações, até que conseguiu seu primeiro carro, um Fuscão 1500, que usava para ir ao trabalho e às aulas da faculdade. Não teve dúvidas. Preparou o carro para a divisão 1 e estreou em um grid lotado, que foi definido por sorteio, e o colocou na 44ª posição de uma corrida que duraria 6 voltas no traçado original de Interlagos. Chegou em 7º, e como contou em uma entrevista recente, só não foi além porque a corrida acabou antes. O desempenho chamou a atenção de Gilberto, mais conhecido no ramo como Giba, que começou a dar algumas orientações ao jovem Ingo, então com 19 anos. No ano seguinte, 1973, Giba foi o preparador do Fuscão 1500 de Ingo, agora pronto para disputar a divisão 3. Ali, os carros passavam por uma transformação completa, com a modificação extensiva das carrocerias para acomodar as rodas de liga leve, vindas das categorias de monopostos e calçadas em pneus slick, e também para otimizar a aerodinâmica já pouco elaborada dos projetos originais. Com este Fusca, Ingo foi campeão brasileiro da divisão 3 na classe A para carros de até 1.600 cm3. Naquele mesmo ano, a Volkswagen estava colocando no mercado o carro que foi projetado para ser o sucessor do Fusca, ao menos no Brasil. Ele usava a mesma base mecânica, um chassi plataforma com motor boxer arrefecido a ar na traseira, com dimensões sutilmente maiores e uma carroceria mais moderna e retilínea, que otimizava o espaço interno, um dos pontos fracos do Fusca. Era a Brasília, como todos bem sabemos. Giba comprou uma Brasília logo de cara para uso pessoal e achou que aquele seria um bom carro para as pistas. Pensando em preparar uma Brasília para a divisão 3, ele comentou a ideia com Ingo, dizendo que o carro tinha uma boa aerodinâmica. Intrigado com a ideia, Ingo perguntou a Giba o que o levou a crer que a Brasília tinha uma boa aerodinâmica. A resposta: eu acelerei na marginal, coloquei em ponto morto e ela ficou rolando um tempão. Como Ingo foi convencido das qualidades da Brasília, é algo que só ele poderia responder. O fato é que, para a temporada de 1974, ele levantou recursos com seus patrocinadores e comprou uma Brasília 0 km e a preparou para a classe A da divisão 3. Diferentemente dos Fuscas e outros carros da divisão 3, a Brasília de Ingo Hoffmann não tinha grandes alterações vistosas na carroceria. Os faróis eram removidos e o painel dianteiro era completamente fechado. Nas laterais também havia dutos semelhantes aos NACA para otimizar o arrefecimento do motor. Há quem diga que o carro tinha 2 túneis para levar o ar para os cabeçotes do motor Flat 4. O motor continuava com 1.600 cm3, mas pouco se sabe sobre sua preparação. Na época, era permitido modificar o trem de válvulas, carburação e ignição, taxa de compressão, além do balanceamento do conjunto rotativo do motor,
Então é provável que a Brasília tivesse alterações nestes aspectos, especialmente porque ela notadamente corria com gasolina de aviação para lidar com taxas de compressão mais elevadas. Era comum que estes motores da classe A chegassem próximo dos 150 CV com a cilindrada original. O câmbio era um Hewland de Fórmula 3 que foi montado em posição invertida devido ao layout mecânico da Brasília. O motor fica atrás do câmbio e não à frente, como em um F3. Isso exigiu que Ingo fizesse um extenso treinamento para memorizar as posições do câmbio, que eram invertidas em relação às originais. A primeira era mais afastada do motorista e a quarta, mais próxima. Da Fórmula 3 também vieram os pneus slick importados de 9 polegadas de largura, o motivo pelo qual a Brasília não precisava da carroceria alargada. Enquanto os Fuscas corriam com pneus de 11 polegadas na traseira e 9 na dianteira, Ingo usou pneus de 9 polegadas nos dois eixos. Para finalizar, o carro foi entregue a Sid Mosca para criar a pintura. Ingo pediu apenas que ele fosse azul e laranja, em referência às cores da Gulf Oil usadas no automobilismo internacional, como o Ford GT, que venceu Le Mans em 1969. Foi assim que nasceu a livery da Crediton, na Brasília de Ingo. O carro fez um enorme sucesso, afinal, a Brasília era novidade e Ingo já estava correndo e vencendo com ela. Ao final da temporada, Ingo conquistou o bicampeonato brasileiro da Divisão 3 na classe A. Seu próximo passo seria a Fórmula 3 britânica. Para levantar os recursos e bancar sua viagem à Europa, ele vendeu a Brasília para Ricardo Gondim e se mandou para a Inglaterra. No ano seguinte, Gondim estava disputando uma corrida da Divisão 3 com a Brasília, quando se viu envolvido em um acidente com nada menos que 14 carros. O piloto Álvaro seguia o Maverick Berta com seu Fusca, quando, ao sair do vácuo, deu de cara com os carros parados e acertou em cheio a traseira da Brasília, destruindo o carro. E aí, curtiu ver a Brasília nas pistas? Esse carro é mais do que um clássico, é uma máquina viva da nossa história. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que quer ver no próximo vídeo.